É, Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje e o tema da nossa aula é hábitos posturais e qualidade de vida. Eu vou deixar os slides assim minimizados para que vocês possam ver a minha imagem aqui do lado, porque eu preciso fazer alguns gestos, mostrar algumas coisas para vocês. Então ao mesmo tempo vai aparecer a minha imagem aqui e os slides. Mas se não ficar muito legível, se não der para identificar certinho aí no vídeo, eu gravo ele assim na tela toda, certo? Mas a princípio eu gosto de ficar mostrando a minha imagem aqui do lado para vocês estarem, é, digamos assim, olhando olho no olho comigo e vendo alguns gestos, algumas é, exemplificações que eu venho a fazer aqui. Surgiu a necessidade de falar um pouco sobre hábitos posturais devido à questão de que vocês estão passando muito tempo em casa, né? Muito tempo sentado, às vezes assistindo aula deitado no sofá de maneira muitas vezes errada. Então surgiu a necessidade de falar um pouco sobre essa temática. Ao mesmo tempo, nós temos aí um conteúdo que vai servir como avaliação, porque vocês vão precisar responder algumas questões. Depois eu vou passar um texto também, um texto complementar para vocês estarem dando lida, que o texto vai ser esse daqui, ó. Vou deixar aí vou deixar o texto aí também postado na sala para vocês lerem e depois responderem as questões, certo? Já vai contar como avaliação. E melhor ainda porque esse conteúdo vai servir aí é, para a vida de vocês, podemos dizer assim, vai ser de grande utilidade. Mas sem mais enrolação, vamos começar então. Para falar sobre hábitos posturais, nós precisamos entender um pouco primeiro da nossa anatomia. Então, o nosso corpo tem uma posição anatômica correta, certo? É, Tudo que eu faça eventualmente, ou fique parado, ou saia um pouco fora da minha posição anatômica correta, eu não digo assim de vez em quando, pegar algo leve, ou fazer um movimento assim que não seja muito brusco. Isso aí é normal no nosso dia a dia, vai acontecer sempre. Porém, se eu faço esses movimentos bruscos, pego algo pesado ou saio fora da minha posição anatômica correta várias vezes ao dia com sobrecarga de maneira brusca, isso daí com o passar do tempo vai ocasionando algumas lesões, alguns malefícios para o meu organismo, para o meu corpo. É a mesma coisa, podemos dizer assim, se tem, vou citar um exemplo, nosso corpo é a nossa casa, é uma estrutura, certo? À medida que aquela casa, digamos, por algum evento natural, um terremoto ou alguma coisa, aquela casa sai um pouco fora do teu eixo comum. Obviamente, aquela casa uma hora vai começar a rachar, vai começar a ter infiltrações, vai começar a ter vários outros probleminhas. A mesma coisa é o nosso corpo. Nosso corpo, se ele for utilizado de maneira errada, de maneira torta, obviamente, uma hora ele é, vai reclamar, podemos dizer assim. E os primeiros sinais de reclamação do nosso corpo começam com algumas dores. Vocês podem ver aqui nesse slide alguns sinais é, de que alguma coisa já está errada. Por exemplo, se você está aí na sua casa assistindo essas aulas online por mais de 2, 3 horas na mesma posição, uma hora tua bunda vai começar a adormecer, suas costas vai começar a doer, os tendões vai começar a inflamar, vai começar a haver um desequilíbrio muscular, porque, por exemplo, às vezes eu fico utilizando mais um lado do meu corpo, seja sentado, ou seja em pé, numa fila, ou em algum local assim onde você precisa ficar parado por muito tempo, seja em pé ou seja sentado, vai ocasionar esses desequilíbrio muscular, que na maioria das vezes a gente fica parado mais de um lado do que o do outro e acaba tendo um lado mais hipertrofiado, outro lado menos mais atrofiado, menos forte, podemos dizer assim. Sem contar também questões assim um pouco mais graves, né?
esses são os primeiros sinais que o teu corpo está saindo um pouco fora da posição anatômica ideal, que você já está começando a ter alguns maus hábitos posturais. Isso daí a longo prazo vai agravando. À medida que for agravando, pode desenvolver já esses outros três probleminhas aqui, que seria uma escoliose, uma cifose ou uma lordose. A escoliose, pessoal, é quando acontece um desvio meio lateral na nossa coluna. Podemos dizer assim, a nossa coluna ela tem um desvio natural, que só que quando esse desvio começa a ficar mais acentuado, vou pegar essa imagem aqui para vocês verem certinho o que seria uma escoliose. Perceba que o aluno passou muito tempo segurando a mochila só de um lado, e essa mochila a longo prazo foi é, causando um mau hábito postural nele. Ele começou a ficar com a escápula. Essa imagem aqui é uma imagem verídica. Claro que essa segunda imagem aqui possa não ser por causa da mochila. Talvez essa criança já nasceu com essa escoliose. Ó, é um desvio bem acentuado, meio para a lateral da coluna. O ombro dela e a escápula fica até um pouco baixo. Isso seria uma escoliose, o desvio meio para a lateral. Já quando o desvio é aqui na altura da região da cervical, aqui em cima, algumas pessoas até falam corcunda, né? Os idosos, as pessoas mais velhas acabam tendo esse mau hábito de ficar meio corcunda. Então é só vocês associarem o C de corcunda com o C de cifose, quando o desvio é bem acentuado aqui na altura da cervical. E quando o desvio é lá embaixo, na altura da lombar, aí a gente já chama de lordose. Então, recapitulando, os três problemas da coluna mais graves são a escoliose, a cifose e a lordose. Cada um com sua particularidade, cada um em um ponto diferente aqui da nossa coluna. E esses problemas, eles ocorrem devido ao quê? Devido a excesso de carga. Às vezes você pega muito peso por longos períodos, trabalhadores braçais mesmo que pegam muita carga de maneira errada, muito peso no chão, ou carrega muito peso nas costas, no ombro, bomba de passar veneno, às vezes outros acessórios, outros materiais de trabalho mesmo, onde o excesso de carga sempre vai nas costas, acaba prejudicando aí muito a coluna. E no caso de vocês, né, nós alunos, esses probleminhas podem ocasionar desde aí de casa, desde você se sentar de maneira errada, que é nessa segunda imagem aqui, ó, alunos que sentam de maneira errada, às vezes senta deitando na cadeira assim, com a bunda lá na frente, parecendo que quer dormir, vai forçando muito aqui a região da lombar, pode desenvolver a longo prazo aí uma lordose. Alunos que às vezes sentam assim, ó, debruçado em cima da mesinha, querendo dormir em cima da mesinha, pode desenvolver aí uma cifose, que daí seria mais aqui na região da, da corcunda, digamos assim, né, da cervical. Eu estou querendo que vocês associem o C de cifose com o C de corcunda. Outra questão é em relação ao mau uso da mochila, mas eu vou falar ali na frente. E então, enfim, pessoal, são pequenos hábitos que nós devemos corrigir desde agora, no início, desde novo, para lá na frente, depois você não ter esse mau costume de fazer as coisas erradas. Então, se eu perguntar para vocês quais os cuidados que devemos ter, são todos esses aqui deste slide e mais alguns que eu vou citar aqui também que não está no slide. Mas desde, ó, quando for pegar um objeto pesado no chão, utilizar o esforço da perna, fazer o agachamento aqui, ó, com a coluna sempre retinho. Se for um objeto muito pesado, pedir a ajuda de alguém, nunca tentar levantar um objeto muito pesado sozinho. Regular a altura da sua mesinha, a altura do seu computador, da sua cadeira, para que você fique com os pés bem apoiados no chão e o braço tem que ficar assim, ó, em 90 graus. O punho não pode ficar nem muito para baixo nem muito para cima, porque os problemas ocorrem não somente na coluna, mas você pode desenvolver aqui um problema no teu punho, caso você fique muito tempo com o punho muito para baixo, às vezes muito para cima.
você pode desenvolver um problema no teu cotovelo, se às vezes o braço fica muito flexionado, muito estendido, sempre numa posição confortável. É, maneira de sentar, eu já falei aqui, sentar sempre retinho. O joelho também em 90 graus, pés apoiados no chão, não está aqui nessa imagem. Outra coisa, quando for assistir a aula sentado na cama, procurar até um encosto, não ficar deitado, ficar no sofá todo torto, assistindo as aulas de maneira errada, sempre sentado de maneira correta. Aqui o autor colocou até como deitar, como levantar da cama e como dormir. Mas isso daqui já é um pouco mais particular, né? É meio que um tabu. Não vou cobrar muito isso daqui não, porque cada pessoa tem o seu jeito de dormir. Desde que não seja de um jeito muito torto, digamos assim. Procurar não dormir muito só em cima de um braço também, porque você vai acabar desenvolvendo uma bursite. Então isso daqui é meio que particular de cada um, não vai entrar muito aqui ao caso. Mas o autor fala que a maneira correta de se deitar e de se levantar é meio assim de lado. E o autor fala que o correto é dormir de lado com um travesseiro entre o joelho e outro travesseiro aqui na cabeça. Porém, isso daqui é bem particular de cada um. Continuando então, aqui mais umas dicas de como preservar a nossa coluna, né? Eu já falei aqui sobre como sentar, porém vale estar frisando bem, batendo bem nessa tecla, porque quando voltarmos nossas aulas presenciais lá no campus, tanto no laboratório, vocês regulam a altura do seu banquinho, tanto na sala de aula, na biblioteca, sempre procurar ficar de maneira correta, assim, com a coluna reta. Nunca muito debruçado para frente e nunca muito deitado para trás. Ao participar de alguns trabalhos braçais, seja capinar, varrer a casa, ajudar a mãe, ajudar o pai, vocês procurem regular a altura da ferramenta de vocês. Por exemplo, não ficar nem muito curvado com a ferramenta muito próxima ao solo, nem muito em pé demais com uma ferramenta muito alta. Sempre tem que estar ajustado e regulado para a sua altura, que você fique de uma maneira meio levemente inclinado, mas de uma maneira meio confortável para não sobrecarregar a coluna. Se você vai pegar um peso no chão, que eu já falei, peça a ajuda do colega. Não é para tentar pegar nada pesado sozinho, sempre utilizando o esforço da perna e a postura correta para tirar esse peso do chão. O que mais? Em relação a ônibus, em relação a calçados, isso aí todo mundo já sabe, né? Quem vai de bike ou quem vai de carro sempre está ajustando, né, a altura do banco, tá ajustando a altura do guidão, a distância ali para não ficar nem muito para frente nem muito para trás. O pai e a mãe sempre ajustar a altura do retrovisor, procurar por calçados confortáveis, porque o salto alto normalmente ele muda um pouco aqui a biomecânica da nossa pisada, automaticamente sobrecarrega lá o quadril, que sobrecarrega depois a lombar e a coluna. Então vai fazendo aquele efeito, aquela reação em cadeia, né? Uma coisa prejudica a outra. Então sempre usar calçados confortáveis, né? Calçados adequados quando você vai, principalmente quando você vai ficar muito tempo em pé, fazer aulas práticas. Claro que nas nossas aulas de educação física é somente com o tênis que é o obrigatório, podemos dizer assim. Então eu tô falando sobre esses outros calçados nos outros projetos, nas outras aulas talvez. Bom, basicamente alguns cuidados que devemos ter seria isso daí. De restante, vocês já sabem que desde que não seja confortável, desde que não tá tendo dores, não tá tendo desconforto, o restante até que é tolerável. Daí vocês podem estar pensando assim, professor, mas eu sou novo, eu não sinto nada, eu fico aqui horas deitado, mexendo no celular, na frente do computador. Tá, você é novo, você pode não estar sentindo nada agora, mas com o passar do tempo, isso daí vai ocasionando ali umas micro lesões e vai ocasionando também o que a gente chama de mau costume, o mau hábito. E se você pega esse mau hábito, depois lá na frente para você corrigir, para você melhorar de novo a sua postura, aí vai demorar, vai dar trabalho.
porque o aluno que tem o mau costume de ficar com o ombro para frente assim, com a coluna torta, vai desenvolvendo uma cifose, certo? E essa cifose depois, para corrigir, é muito tempo de fisioterapia. Às vezes você precisa usar até um colete, às vezes você precisa fazer até outros tratamentos para você voltar à sua posição inicial. E, e após essa cifose, você pode agravar ela. Deixa eu voltar nesse slide aqui. Agravando ela, você pode ocasionar uma hérnia de disco, porque à medida que a sua coluna vai envergando, ela vai pressionando o disco. Disco é um amortecedor, uma molinha que nós temos entre uma vértebra e outra. À medida que a sua coluna vai envergando, ela vai pressionando mais esse disco. Se esse disco inflamar, aí vira uma hérnia, e essa hérnia é muito dolorida, aí o tratamento é mais complicado ainda. Por isso vale a pena prevenir desde agora para não chegar lá na frente vocês terem problemas maiores, certo? Sem contar que essa aula também vale você já dar essas dicas para os pais de vocês. Os pais que trabalham às vezes mais no pesado, às vezes pegando mais carga, principalmente na altura do ombro, na altura das costas, trabalhos braçais, pode afetar mais ainda a nossa coluna e desenvolver aí uma hérnia, certo? Continuando então, vamos falar um pouco sobre a mochila de vocês. Olha, cuidados básicos que devemos ter com a mochila é o que? Primeira coisa, ela deve ter alças um pouco mais largas. Isso é óbvio, né? Que a alça muito estreita, muito fininha, já vai doer aqui a região da sua clavícula, vai doer o ombro, então já fica desconfortável e você fica tentando, às vezes, compensar de um lado, mexer do outro. Então, alças largas. O peso máximo da mochila que os especialistas recomendam é 10% do peso corporal. Por exemplo, se a sua mochila pesa, se o teu peso é 50 quilos, a tua mochila tem que pesar 5 quilos, que seria 10% do teu corpo, do teu peso. Ajusta a alça da mochila, porque às vezes o aluno usa a mochila lá no meio da bunda, muito baixo, batendo nas pernas. Não, tem que ajustar a alça para a mochila ficar aqui na altura da cintura, certo? E não usar a mochila apenas de um lado do ombro. A maioria das vezes nós vemos alunos usando a mochila somente de um lado. Aí você fica aí meio tentando compensar, dar esse de desequilíbrio. E você, por longo tempo, se você utiliza a mochila só de um lado, você desenvolve aqui uma escoliose. Essa criança aqui, que eu já mostrei para vocês agora, ela já nasceu meio genética, a escoliose dela. Não ficou tão acentuado assim por causa da mochila. Porém, um pouquinho pode haver um desvio, se você tem esse mau hábito de usar a mochila só de um lado, ou não só com a mochila. Pode ser qualquer outra atitude sua do dia a dia, algum mau costume do seu dia a dia que você fica utilizando só um lado do corpo, você pode desenvolver uma escoliose, certo? Aqui eu coloquei uma imagem só ilustrativa que acontece muito já nas educações iniciais, né? Os pequenos, eles têm esse mau hábito de carregar a mochila só em um braço, pendendo o corpo para o outro lado. Isso aqui também não é muito recomendado, né? Basicamente, os cuidados com a mochila seriam esses. Agora, falando um pouco sobre qualidade de vida, com certeza a postura vai interferir na nossa qualidade de vida. Por quê? Primeiro que vai afetar muito com o psicológico da pessoa. Se a pessoa tem ali um desvio postural, seja uma escoliose, uma cifose ou uma lordose, ela vai ter uma estética, digamos assim, já está meio que associada aqui, ó, psicológico e estético. Ela vai ter uma estética não muito agradável, então provavelmente essa pessoa vai ter um pouco de vergonha, vai ter um pouco de timidez, tanto para vestir uma roupa um pouco mais justa, ou até mesmo para praticar um esporte que precisa tirar a camisa, ou coisas nesse sentido, né? Às vezes vai ter esse receio aí de levar apelidos, apesar que nós, principalmente na escola, pregamos muito por essa questão aí de não colocar apelido, não não praticar o bullying, né? Porém, aí no seu dia a dia não sabemos o que essa criança pode passar. Então, afetando aí o psicológico, a estética dela, com certeza já afeta a qualidade de vida dela. Porque
porque ela não vai ser uma pessoa feliz, não vai ser uma pessoa tão, podemos dizer assim, é, tão participativa, tão desinibida, não vai se socializar tanto, vai ser um pouco sempre mais acanhada. E em questão de físico, vai afetar com certeza, porque o desempenho físico dela não vai ser o mesmo, não é todas as modalidades que ela vai poder participar, vai ter algumas restrições, vai ter que haver algumas adaptações para alguns exercícios dela, alguns esportes, enfim. E na saúde mais ainda, que foi o que eu já falei, vai aí agravar outros probleminhas, vai agravar aí uma hérnia de disco, vai agravar para inflamações, vai sofrer com dores, vai passar a vida toda à base de medicamentos, é, vai ter dificuldade para dormir. Então, enfim, a postura está totalmente ligada com a qualidade de vida. Então, vale prevenir desde agora, desde cedo, para não chegar lá na frente e ter vários outros problemas. Porque a qualidade de vida, pessoal, envolve tudo isso. Envolve desde aí sua socialização, seu bem-estar, sua saúde, seu físico, você se sentir bem de maneira ampla, de maneira geral. Qualidade de vida seria isso. Então, se não temos uma boa postura, obviamente não vamos ter uma boa qualidade de vida, certo? Para finalizar, então, vamos falar aqui sobre os benefícios da educação física relacionada à postura e relacionada à qualidade de vida. A educação física, desde lá dos anos iniciais, vem trabalhando aí essa questão postural, porque nós, professores de educação física, devemos sempre estar corrigindo vocês, estarem passando o exercício de maneira correta, seja uma brincadeira, seja um jogo, sempre estar cobrando, sempre estar corrigindo. E foi lá na educação física que vocês aprenderam a fazer os primeiros alongamentos de vocês, desde lá puxar o braço para a lateral, puxar o braço em cima, esticar para um lado, esticar para o outro. Esses primeiros alongamentos, sem vocês saberem, já está beneficiando aí a postura de vocês, está beneficiando aí um relaxamento da coluna, uma flexibilidade. Então, a educação física está diretamente ligada aí com essa questão postural. E sem contar também que esses jogos e brincadeiras que a gente passa desde lá das séries iniciais vem proporcionando para vocês um fortalecimento, seja um fortalecimento aí da região lombar, da região do abdômen, das pernas, dos braços, que tudo isso aí interfere depois para você ter uma boa postura. Se você tem um músculo bem fortalecido, região principalmente abdominal, lombar, costas, automaticamente seus músculos tende a manter a sua postura correta. Então vocês, sem saberem lá os primeiros fundamentos do vôlei, os primeiros fundamentos do handball, tudo isso já está trabalhando aí um pouco suas musculaturas para você ter um músculo mais fortalecido e manter uma postura no seu dia a dia, certo? Sem contar também que a educação física contribui aí em relação à socialização, trabalho em equipe, tudo isso aí está melhorando seu convívio social e a sua qualidade de vida. Desde a sua autoestima, autoconfiança, questão de socializar, saber ganhar, saber perder, tudo isso aí também, querendo ou não, interfere na qualidade de vida. De maneira geral, assim, então a educação física é de extrema importância aí para essa temática, porque está diretamente ligada a esse tema que nós estamos falando agora. Mas basicamente seria isso daí. Sem contar agora, né, depois do ensino médio, a educação física vai contribuir mais ainda, porque a partir dos 16, 17 anos, vocês já podem estar frequentando aí uma academia, podem estar fazendo um pilates, outras atividades físicas que também está relacionada à educação física, mas agora de maneira mais específica, né? Eu sei que agora nessa época de pandemia é um pouco complicado, tá praticando alguma atividade assim mais específica, mas com alguns cuidados vocês podem estar praticando, ou até mesmo em casa, fazendo um alongamento, fazendo um relaxamento, a cada 2 horas aí de aula na frente do computador, no intervalo que nós temos mesmo de 20 minutos, que é o intervalo de uma aula para outra, vocês façam um alongamento, levanta da cadeira, dá uma despreguiçada, e à noite, depois das 6, 7 horas, faça alguns exercícios abdominais, prancha. Vamos estar fazendo algumas aulas práticas para vocês estarem aprendendo a como fazer esses exercícios, para estar melhorando e fortalecendo aí
a sua a região do core, é o que a gente chama, né? Toda a região do tronco, para vocês terem uma postura correta. Sem contar os alongamentos, os relaxamentos vocês devem fazer aí no intervalo de uma aula para outra, para não ficar o tempo todo só sentado. Às vezes você vai inclinando sem saber, vai pendendo, daqui a pouco você está debruçado ali em cima da mesa. Ou às vezes vai deitando, vai deitando, vai deitando. Então isso daí acaba acontecendo de maneira meio que involuntária, né? Até aí por isso que vocês devem alongar e relaxar entre uma aula e outra para não sobrecarregar tanto a coluna. Enfim, pessoal, seria isso daí, nossa aula de hoje. Não vou fazer uma aula muito extensa, porque senão fica difícil para postar ela lá depois, fica muito demorada para postar e para vocês assistirem. Eu vou deixar algumas perguntas lá no texto. Essas mesmas perguntas que estão aqui no slide vai estar aqui nesse texto que eu vou postar junto com a aula. Aí no final da página aqui vocês vão ver as perguntas. Respondam e posta de volta para mim só as respostas. Beleza? Seria isso por hoje. E qualquer dúvida, estou aí no WhatsApp ou no e-mail.